Olá, eu sou o Jonas Poli e esse é o Policast. Vamos ver agora a aula 18 de Symfony 5, Encore, segunda parte. Vamos descompactar o diretório da aula. Vamos acessar o diretório e vamos rodar o nosso servidor. Pronto, podemos começar. Vamos começar vendo as coisas que o Encore instalou para a gente sozinho. Então, ele criou uma pasta aqui na raiz do projeto, com uma pasta com CSS, com app.css, e uma com um JS, com app.js. É só um exemplo. Aqui ele deixa o background em light gray, ou branco quase cinza, ou cinza clarinho. E aqui o app.js simplesmente põe no console log que estamos usando o Webpack Encore. E importa o CSS daqui. Agora vamos no terminal e vamos executar o comando do yarn watch. Ele é um comando diminuído desse comando aqui, encore dev --watch. O que ele faz? Ele criou aqui, ó, mais uma pasta. Aqui no nosso public, ele criou a build. O que a build tem? Ele tem a versão compilada daquele CSS. Olha lá, tem um body com o background. Aqui tem o app.js. Essas versões aqui são as versões estendidas, porque a gente está no modo dev. Se a gente tivesse usado os comandos para modo de produção, ele ia deixar todos esses arquivos aqui minimizados para economizar espaço. Para colocar o Encore para funcionar junto com o nosso sistema, nós precisamos adicionar lá no nosso base, aqui onde a gente chama os nossos CSS e os nossos JS, a gente precisa chamar também eles, precisa chamar esses arquivos criados aqui, que vão estar lá na nossa public. E aqui no nosso bloco de estilo, de style sheet, eu coloco aqui e informo que o que ele vai chamar aqui é o app, porque ele dá nome de app para o CSS e para o JS que ele carrega ali. E no rodapé também eu tenho que pôr um comando lá. Onde termina o nosso bloco do JavaScript, a gente coloca um para ele. Vamos ver se eu fiz direitinho. Fechar tudo isso. E vamos lá. Parece que pegou, ó. Ficou com o fundo cinza, background gray. Vamos dar uma olhadinha inspecionando isso. Ó, pelo console, eu vi aqui que ele trouxe o Hello Webpack Encore Edit, ou seja, ele chamou o JS do Encore. E pela cor que eu estou vendo, ele chamou sim o nosso ele chamou aqui, ó, build app.css. Ele chamou isso sozinho. Esse build app css é esse daqui, ó, build app.css. E lá no rodapé, onde chamamos os scripts, ele chamou o build app.js. Esse é o que ele rodou quando executou esse comando aqui. Agora o que vamos fazer é juntar tudo num arquivo só. Então temos o nosso CSS e o nosso JS aqui. Vamos pegar o nosso CSS, vou copiar tudo isso. Vou lá no CSS dele, que ele criou, aquele exemplo. Vou colar aqui embaixo. Salvo. E apago o nosso, aquele que tinha sido criado aqui no Public Assets CSS. Vou apagar. Vamos ver se funcionou. Funcionou. Essa cor aqui é dada por aqui.
Como eu apaguei o nosso JS, o dele já está funcionando. Se verificarmos aqui no build, no app CSS build, ele já colocou o nosso aqui. Por que ele fez isso? Aqui no terminal, esse comando watch, eu não encerro ele, deixo ele rodando. Ele percebeu que haviam 3 arquivos aqui para serem escritos e já reescreveu eles, ó. Então ele fica olhando, ele fica dando um watch em cada, assistindo o que eu estou fazendo aqui, e se eu fizer alguma mudança aqui, ele automaticamente muda e compila e gera um outro ali. Fica vendo. Vou salvar esse arquivo e corro dar uma olhada lá, ele já criou de novo. Então ele já cria os 3 arquivos, um para o JS, um para o CSS e o outro para o app.js. Ele cria sozinho, correndo esses arquivos assim que ele verifica uma mudança. Vou desfazer a cor que eu tinha dado no body, salvei e ele já pegou de novo. Vamos fazer a mesma coisa com o JS. Então, esse é o nosso JS, eu vou copiar ele. Na verdade, eu recortei ele. Vou lá no JS de exemplo dele. Aqui embaixo eu vou colar o nosso. Salvo. E aqui, ó, no nosso antigo, onde fica o assets, o JS e o CSS, eu vou excluir o diretório. Deletei o diretório do CSS e deletei o diretório do JS. Lá no nosso show, esse bloco aqui eu vou apagar ele inteiro. Por quê? Porque agora ele vai chamar todo o nosso JS automaticamente. Eu não preciso mais chamar ele aqui nessa posição específica. Ó, só ouvindo lá, ele agora foram 4 files. Vamos verificar se tudo continua funcionando. Funcionou. O JS está funcionando. Vamos inspecionar para ver se o log dele também apareceu aqui. Apareceu, ó. Está funcionando tudo num só arquivo. Outra coisa que a gente vai fazer agora é mudar como a gente chama a jQuery. Então lá no nosso base tinha colocado essa linha aqui que chama jQuery de lá do CDN e eu removi ela. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente vai... Vou abrir uma nova... Eu preciso deixar o servidor funcionando, eu preciso deixar o WinCore Watch e agora essa daqui para poder digitar algum comando. Eu vou digitar o comando yarn add jQuery -dev. Assim como o Composer, ele vai fazer o download das dependências que a gente adicionar aqui, como se fosse um Composer. E -dev porque é para desenvolvimento e não para production. Se eu for lá no meu código e rodar, erro, tá? Tivemos um erro aqui, porque ele não encontrou a jQuery que eu preciso para fazer funcionar o comando do Ajax. Por que ele não encontrou? Porque aqui no app.js, ele vem comentado uma linha aqui do import cifrão from jQuery. Para o cifrão poder ser o jQuery aqui. Feito isso, que o nosso watch aqui está de olho em tudo que eu estou fazendo e criando os arquivos. Vamos atualizar. Pronto, voltou a funcionar como funcionava aqui o curtir e descurtir. Podemos fazer a mesma coisa com o Bootstrap. Então lá no nosso base HTML, lá em cima onde eu chamo o Bootstrap aqui, o Stack Patch Bootstrap, aqui eu posso apagar. Vamos ver a nossa aplicação, ela vai dar uma pequena quebrada, porque perdeu o CSS, e vamos instalar isso lá no terminal do jeito que a gente acabou de fazer com o jQuery. Pronto, o Bootstrap já está instalado no nosso projeto, tá? Ele vem parar aqui nessa pasta, nesse diretório. Veja,
Só que ele ainda não vai funcionar. Para que ele funcione, lá no nosso Assets, no CSS, para eu importar um CSS de dentro de um desses pacotes aqui, no caso o que a gente precisa aqui, que é o do Bootstrap, um macete é um caminho rápido. Eu coloco @import Bootstrap. Pronto, ele vai importar todo o CSS do Bootstrap para dentro desse CSS. Pronto, já funcionou tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso body, lá onde tem CSS, e aqui ele até comentou Bootstrap Core CSS. E com isso a gente conclui a parte inicial do que a gente precisa saber para trabalhar com Symfony. Esse é o módulo básico, depois é só acompanhar os outros módulos, mas tudo que você precisa para começar com Symfony agora você já sabe. Até mais!